paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu sou a tia Michele e vamos dar uma olhadinha neste recurso. Deus é, né? Quem é Deus? Deus é. Então, aqui tem as referências bíblicas. Deus é triuno, onipotente, onisciente, onipresente, criador, eterno e amor. Então, há muitas outras coisas que nós podemos falar sobre Deus. Eu escolhi essas daqui para que a gente possa falar um pouquinho. Lembrando que este recurso, ele é R$5 o PDF. E o meu telefone está aqui na descrição do vídeo. Então, não importa o momento que você assistir, é só salvar meu número e mandar mensagem, né, para adquirir este recurso. E aqui nós podemos falar para as nossas crianças, então nós vamos imprimir esses PDFs e falar para ela quem é Deus. E depois aqui no canal também haverá, né, terá vídeos falando sobre o Espírito Santo. Então, antes da gente falar ali propriamente sobre o Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. E veja aqui as referências bíblicas. Então, ele é triuno, segundo Coríntios 13:13, onipotente, Salmos 91, onisciente, Isaías 43:13, onipresente, Deuteronômio 31:8, criador, Isaías 40:28 e eterno, Apocalipse 1:8 e amor, 1 João 4:8. Então, sempre os recursos, né? Tia, tem esboço? Tá aqui o esboço, né? Tá aqui o esboço. Por quê? Aí nós vamos abrir a nossa Bíblia. Você vai ver, eu vou dar uma olhada aqui no que é o Deus triuno. Então, eu vou abrir a minha Bíblia em 2 Coríntios 13:13. Mas só tem essa, né? Só tem essa referência bíblica sobre isso? Não. É aí aonde nós vamos começar a pesquisar, né? Referências bíblicas aonde se menciona que Deus é triuno, é a trindade, trino, né? Então, você vai pesquisar onipotente, só tem essa referência? Então, isso aqui também é um pouco para instigar, né? Instigar a leitura da Bíblia, instigar a pesquisa. Nós temos que pesquisar, né? Fazer o nosso próprio esboço, fazer o nosso próprio plano de aula. Então, aqui você pode usar para fazer um esboço e você pode usar também para fazer o seu plano de aula. Aqui no canal tem, né, um vídeo e até um PDF para baixar gratuito sobre o planejamento de aula. Então, você ali vai aprender a fazer o seu planejamento. Então, nós vamos falar ali, Deus é. Então, tem aqui, Deus é triuno. Então, essa primeira imagem significa Deus Pai. E veja que Deus está aqui, interligando todos, né? A palavra Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. E quando nós falamos aqui as qualidades, né, alguns atributos de Deus, né, alguns aqui somente, né, tem muitos outros, ó, onipotente. Então, ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Para ele não há nada impossível. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor dos Exércitos. É lógico que você vai ver aí como você vai falar para as crianças. Então veja que ele está com o mundo na palma das suas mãos. Então ele é tão poderoso, ele é tão grande que este mundo, aí você pode falar para as crianças, você já imaginou? Você já viajou para um lugar bem longe? E ela vai falar, né? Então, e você não viu o mundo todo, né? E agora imagina Deus, ele é tão poderoso que esse mundo inteiro cabe na mão dele. E aí você pode falar, né, quando ele ganha as batalhas, então faz milagres acontecer, porque quem pode fazer alguém voltar a andar? Assim, né, sem tratamento, sem nada, né, porque hoje nós temos aí a fisioterapia, mas quem pode passar a mão no olho de um cego e ele ficar curado? Então, aí também Gideão, quem pode fazer um exército de 300 homens sem nenhuma espada conseguir ganhar uma batalha, né? A batalha de Jericó. Então, você vai usando aí os exemplos. E aí, ele é onipotente. E como isso aqui, nós sempre vamos mencionar o Espírito Santo.
porque os próximos vídeos serão falando sobre nosso amigo Espírito Santo e comunicando o Espírito Santo para as crianças. Então, quando nós usamos esse aqui, Deus é. Então, Deus é onipotente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então, o Espírito Santo também é onipotente, porque já pararam para pensar que muitas vezes as crianças e até os adultos, né, como aqui está exemplificado por uma pomba e o fogo, né? Então, às vezes a criança, né, pode ser levada a pensar, e até alguns adultos pensam, que o Espírito Santo ele só está naquele momento que tem aquele mover, ou que tem algo assim relacionado. E não, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, que é o triuno, a trindade, são três, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas são um único Deus verdadeiro que é o nosso. Então, o Espírito Santo é onipotente, Deus Pai é onipotente, Deus Filho é onipotente, onisciente. Deus sabe todas as coisas. E aqui alguém abraçando o mundo, né? Então, ele sabe todas as coisas. Ele sabe as coisas boas, ele sabe as coisas ruins, mas aqui com esse abraço quer dizer que ele se importa conosco. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é onisciente, onipresente. Então, novamente aqui segurando, né? Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, sempre voltando ali para o Espírito Santo, as crianças podem pensar também que só, né, quando a gente canta, né, dia do Pentecoste, vem como labareda de fogo. Então, o Espírito Santo só está, não, o Espírito Santo também é onipresente, tá certo? Criador. Então, Criador, Deus é Criador, e Deus criou o mundo, né? Ele falou, haja luz e houve, e segundo a sua palavra, ele foi ali fazendo, né, criando o mundo. E aí nós pensamos, Deus é Criador. E aí quando nós vamos imaginar, ou as crianças, né, imaginam ali Deus Pai criando o mundo. Sim, mas lá com Deus Pai, no dia da criação, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque ali diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele estava falando com alguém, façamos, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quem é Criador? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam no momento da criação deste mundo e na criação do homem. Ele é eterno. E aí tem esse símbolo aqui do infinito. Você pode ensinar para as crianças que é o símbolo do infinito. E ele é eterno e o seu reino dura para sempre. E aqui, quando você fala sobre Deus eterno, você pode falar com as crianças sobre que ele vai nos levar para morar no céu por toda a eternidade. E amor, Deus é amor. Deus não sente amor pela humanidade somente, né? Deus não tem só um sentimento grande de amor no seu coração. Não, ele é o próprio amor. E aí aqui nós estamos falando, lá no começo do vídeo, né, eu mostrei para vocês, no começo do PDF tem as referências bíblicas, né, que você pode usar aí os versículos. Então, olha só, então aqui nós vamos começando a falar, né, quem Deus é e quem Deus Espírito Santo é. Né? Então, nós temos que também falar com as crianças sobre o Espírito Santo de uma maneira que elas entendam. Né? Crianças cheias do Espírito Santo, amém? Mas quem é o Espírito Santo de Deus? Então, né? Ele é Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, né? Ele é onipotente. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas referências. Ele é criador, ele é eterno e ele é amor.
Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e querendo adquirir este recurso, é só entrar em contato comigo. O meu número do meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida.